Deus tem uma palavra do coração dele para o seu coração nesta hora. Fica aí ligadinho, que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos fazer a leitura hoje do livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus também: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse texto que acabamos de ler, ele narra a tentação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi batizado. Se você ler o texto anterior ao que eu li, no capítulo de número 3 aqui de Mateus, você vai encontrar, a partir do versículo 13, o batismo do Senhor Jesus. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Terminado o batismo, no momento que Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério, um ministério para abençoar vidas, como aconteceu, de cura, de libertações, de salvação, de muito ensino acerca do reino de Deus. Jesus vai iniciar aqui o seu ministério após ser batizado, mas o Espírito conduz ao deserto. E chegando no deserto, Jesus passou a ser tentado pelo diabo. O diabo faz propostas para o Senhor Jesus e o objetivo dele é que Jesus aceite suas propostas e com isso Jesus saia do propósito de Deus, do Pai, para a vida do seu Filho aqui na terra. Assim também não é diferente com nenhum ser humano. Nós também somos tentados. O inimigo das nossas almas, que é o tentador, ele vem nos fazer propostas. Ele usa até pessoas para nos fazer propostas, mas o intuito dele é que a gente saia da direção de Deus. A gente não cumpra o propósito de Deus aqui na terra, porque Jesus veio aqui na terra para cumprir um propósito estabelecido pelo Pai. Mas antes dele cumprir esse propósito, antes dele estava iniciando o seu ministério, o tentador apareceu para tentar tirar ele do caminho, da direção, do propósito do Pai. Nós também, da mesma forma, somos tentados. A cada dia, o tentador nos faz propostas para que a gente não cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Eu quero falar para você que você não nasceu por um acaso. Você não está nesse mundo por um acaso, por um acidente. Não. Você foi projetado, você foi projetada por Deus para um propósito eterno, um propósito estabelecido por Deus.
Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a tua vida. E sempre aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que o diabo quer nos oferecer. Mas o diabo trabalha 24 horas por dia para tentar tirar pessoas do propósito de Deus. Muitos já estão fora do propósito. Alguns iniciam no propósito, mas são tentados pelo diabo e aí saem do propósito. Mas Jesus aqui, ele vai vencer Satanás no deserto e ele vai nos dar aqui lições para que também a gente vença as tentações da vida. Vença o tentador e vença as tentações da vida. O texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali no deserto ele foi tentado pelo diabo. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum, porque a nossa guerra espiritual ela é vencida não com armas carnais, não, elas são vencidas com armas espirituais. E o jejum e a oração é uma das armas poderosas para nós sairmos vencedores no campo de batalha. Talvez você diga, mas eu não quero lutar contra o diabo. Quem não quer lutar contra o diabo se torna uma presa fácil na mão dele. Nós não temos opção. A partir do momento que nós nascemos, estamos residindo aqui nesse planeta, estamos vivendo, nós temos, a cada dia, nós temos escolha. E o Senhor fala na sua palavra que o Senhor coloca diante de nós para a gente escolher bem. Fala que está diante de nós a morte e a vida, a bênção e a maldição. Mas Deus fala assim, escolhei a vida e vivei. Deus quer que a gente escolha bem. Lá no Éden, o diabo tentou o primeiro casal ali, tentou Eva, e depois Adão também foi tentado a comer o fruto, do qual Deus tinha proibido que eles, não era nem para eles tocarem no fruto, quanto mais comer. E ele conseguiu o seu objetivo lá no Éden, derrubar o homem, e por isso entrou o pecado no mundo. Porque o homem fez a escolha errada, ele preferiu ceder às tentações do inimigo. Mas Jesus aqui, ele faz o contrário, ele vence o inimigo. As tentações vêm e ele resiste às tentações, resiste o tentador e ele vence o inimigo e ele recebe aquilo que Deus tinha preparado para ele. 40 dias e 40 noites, em pleno deserto, com fome. O texto, é claro, diz, e teve fome. Todos nós temos fome, não só de comida, não só de alimento, nós temos outro tipo de necessidade. Vou completar aqui, por exemplo, talvez você esteja me assistindo, me ouvindo, e você tem uma necessidade sentimental. Não, eu quero casar, eu preciso casar, é uma necessidade. Então todos nós temos necessidades a serem supridas. E o inimigo de nossas almas, o tentador, ele aparece no momento da nossa necessidade, nos faz propostas para nos tirar do foco, para nos tirar da vontade de Deus, do propósito de Deus. Tendo fome, o diabo disse para o Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Em outras palavras, se tu é o Filho de Deus, por que você não me mostra agora o teu poder? E na demonstração do teu poder, você também vai saciar essa necessidade que você tem, porque você está com fome. E Jesus vai vencer o diabo ali, porque o diabo vai fazer 3 propostas para o Senhor Jesus. Jesus vai vencer essas 3 propostas. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que o diabo, ele sempre usa as mesmas estratégias. E nós precisamos aprender a nos defender dele, a não ceder às tentações dele. E é necessário a gente conhecer essas estratégias. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, João diz o seguinte, não ameis o mundo,
nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre nessas três áreas, o inimigo ele vai nos tentar. Sempre nessas três áreas ele vai nos atacar. E se nós cedermos, a gente sai do propósito, a gente sai do foco e a gente perde a bênção de Deus. O primeiro aqui, que o diabo fala para Jesus: transforma essas pedras em pães e sacia sua fome, concupiscência da carne, os desejos da nossa carne. A nossa carne precisa de alimento. A nossa carne tem desejos, né? Mas a gente precisa vencer o inimigo. E quando ele fala, por que não transforma essas pedras em pães? Jesus tinha poder para transformar as pedras em pães. Mas Jesus não estava disposto a fazer o que o diabo queria. Ele estava disposto a permanecer no propósito que Deus estabeleceu para ele. A resposta de Jesus foi essa: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Jesus estava dizendo para o diabo: eu tenho fome sim, eu necessito de alimento sim, eu tenho até poder para transformar essas pedras em pães. Porém, eu agora estou valorizando o pão do céu mais do que o pão da terra. O jejum é quando você valoriza mais o pão do céu do que o pão da terra. O jejum é uma das armas espirituais para vencer a guerra espiritual que muitas vezes nós estamos travando. Eu vi um testemunho esses dias de alguém que disse o seguinte, que fumava, entregou a vida para Cristo, mas ainda fumava e começou a orar a Deus para poder ficar liberto do cigarro. E ele encontrou uma estratégia para vencer o vício. Ele passou a jejuar. Então, enquanto ele jejuava, ele sabia que ele não podia fumar, ele estava jejuando, estava no propósito com Deus. E através disso ele foi vencendo e venceu aquele vício. No mundo espiritual, as nossas armas para lutar não são carnais, mas são poderosas em Deus, são armas espirituais. Então Jesus estava em jejum para vencer o diabo. Certa vez, os discípulos estavam alvoroçados, tinha um homem endemoniado, espumava, se batia, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus chegou e falou: geração incrédula. E aquele homem falou para Jesus: mestre, tu podes fazer alguma coisa por mim? Se tu puder fazer algo por mim. Jesus falou para ele: você crê? Antes ele disse assim: esse meu filho, quando acontece isso, joga ele no fogo, na água, para destruir ele. E já estou nessa luta há muito tempo. Jesus falou: você pode crer? Eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Ele disse assim: eu creio, mas minha fé ainda é pequena, mas me ajuda. E Jesus expulsou aquele demônio e disse para os discípulos dele: essa casta não sai com qualquer coisa, mas senão com jejum e oração. Jesus estava se fortalecendo espiritualmente, por isso que ele estava em jejum. Jesus estava se fortalecendo para vencer o reino das trevas, porque o ministério dele estava iniciando ali. E não existe ação sem reação. Deus nos chama para fazer a sua obra, Deus nos chama para pregar o evangelho, para glorificar o nome dele na terra. Vai ter uma reação, vai ter uma tentativa do diabo de nos parar a todo custo, mas nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente para nós vencermos o inimigo. No livro de Tiago diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo não é para a gente fugir dele, é para a gente se sujeitar a Deus e resistir ele.
Quem está sujeito a Deus, em obediência a Deus, resiste a Ele e Ele foge. Então agora, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu abro aqui um parênteses para dizer para você que, da mesma forma que você se preocupa em tomar café pela manhã, em almoçar e jantar, você se preocupa em comer um alimento que vai suprir as suas necessidades físicas. Isso é muito importante, porque se você não se alimentar bem, você fica doente e morre. Mas você também tem uma alma. Não é só o corpo. O corpo está visível para todos, mas a alma, que você não vê, ela também é real quanto o corpo. O homem foi criado de corpo, alma e espírito, e essa alma precisa ser alimentada. Você também precisa de um alimento espiritual, que é a palavra de Deus, o pão que vem da boca de Deus. Hoje aí você parou um instante para ouvir a palavra de Deus, mas quantas vezes na correria do dia você passa sem nem abrir uma Bíblia, sem nem ouvir uma palavra que sai da boca de Deus para alimentar a tua alma? E Jesus falou isso para o diabo. Porém a Bíblia diz que o diabo transportou, levou a cidade santa e colocou Jesus no pináculo do templo. Ali embaixo ficava uma praça onde os rabinos faziam ali julgamentos, faziam reuniões. Certamente aquela praça estava cheia, lotada. E Satanás disse para o Senhor Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Aí o diabo começou a citar as escrituras para o Senhor Jesus. Ele falou sobre um texto que está escrito no Salmo 91. Aí você fica olhando e fala, meu Deus, mas o diabo conhece a palavra, conhece mais do que eu e do que você. Ele só não obedece a palavra. Quantas pessoas também conhecem a palavra, têm o conhecimento da palavra, mas não obedecem a palavra. E outra coisa, o diabo usou a palavra para tentar fazer Jesus pecar. Tem pessoas que usam a palavra de forma errada, para levar pessoas não para a vontade de Deus, mas para levar pessoas por outros caminhos, que não são os caminhos verdadeiros. Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o inimigo tentou pegar Jesus na soberba da vida. Olha o que o João disse lá. O que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pastor, o que é a soberba da vida? O que há no mundo, a soberba da vida, é o ego humano, é o eu, é eu querer mostrar que eu sou, eu querer mostrar que eu posso, eu querer mostrar que eu sou cara. E o diabo trabalha muito nessa área aí, para as pessoas se engrandecerem, se acharem o tal. Tu não é o filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Imagina que Jesus ouvisse aquela palavra que o diabo deu ali, e Jesus pulasse do pináculo do templo e descesse lá na praça, sem se machucar, e descesse lá na praça, ser aplaudido pelo povo. O ego dele ia ser inflado, mas Jesus não estava querendo aplausos humanos. E essa palavra vai para muita gente que hoje está pregando o evangelho, mas ele quer estar em evidência, quer ser aplaudido, quer ser ovacionado, quer receber glórias que só pertencem a Deus. Isaías 42, versículo 8, Deus fala que não divide a glória dele com ninguém, nem o seu louvor às imagens de escultura. A glória de Deus ele não vende, ele não empresta, ele não dá. A glória é só dele. Jesus não queria aparecer, Jesus não queria a glória dos homens, ele já tinha a glória do Pai. Jesus disse para o Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A soberba da vida, Jesus vence mais uma vez. E por último agora, o diabo transporta Jesus para
um monte muito alto. Ninguém sabe dizer exatamente onde que é esse monte. É um monte muito alto que ele leva Jesus. Eu acho interessante que todo o texto mostra o diabo levando Jesus para cima. Sempre para cima, para o pináculo do templo e agora para um monte muito alto. Só que quando o diabo leva a pessoa para cima, é para dar uma queda nele. Quanto mais alto ele eleva, maior é a queda. Esse é o propósito do diabo, mas Deus é diferente. Deus, ele tira o homem do monturo, do pó, diz a Bíblia, e ele coloca ele assentado entre os príncipes. Deus exalta o homem, tira o homem de baixo, coloca o homem em cima, coloca ele no trono, coloca ele no lugar de destaque, para que ele entenda que foi Deus que fez e para que o nome de Deus seja glorificado. Deus está disposto a honrar pessoas, desde que essas pessoas não queiram a glória para si. E agora, Jesus é levado pelo diabo para um monte muito alto. Talvez a gente pense, meu Deus, mas como que o diabo está carregando Jesus? Jesus estava fraco fisicamente, mas Jesus estava fortalecido espiritualmente, que ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. Naquele monte ali, o texto diz que o diabo mostrou para Jesus toda a glória dessa terra, as riquezas dessa terra. E ele disse para o Senhor Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Sabe por que ele foi expulso do céu? Satanás, Lúcifer. Isaías 14, Ezequiel 28 fala sobre isso. Porque ele disse no coração dele, subirei às estrelas e me assentarei. Ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria ser igual ou maior que Deus. E ele queria receber a adoração que só pertence a Deus. Ele era um anjo de luz, um anjo de classe especial. Mas a adoração no céu era somente para Deus, não era para ele. E ele queria receber a adoração. E agora ele queria ter o prazer de ver Jesus ali, adorando ele. Se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. Quantas pessoas têm se corrompido pelo dinheiro, pela riqueza, pelos aplausos, pela fama, pela honra dos homens dessa terra, pela glória humana. As pessoas se vendem, as pessoas fazem pacto com Satanás, as pessoas fazem a vontade do diabo e saem do projeto de Deus por causa disso, sabendo que o ouro da terra e a prata da terra o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem come. Mas a riqueza que existe no céu, ela é eterna, ela não murcha, ela não se corrói, nem o ladrão rouba. E Jesus respondeu para o diabo, está escrito. Olha que todas as vezes que Jesus respondeu, ele respondeu, está escrito. Jesus não se defendeu com argumento próprio, mas Jesus se defendeu com o poder da palavra de Deus. Quer vencer o diabo? Passe a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E quando você estiver diante de uma situação de tentação, você vai pensar na palavra, ou você vai falar essa palavra para alguém que esteja te fazendo a proposta. E Jesus falou, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Sabe o que o texto diz? Que o diabo deixou, o diabo foi embora, vazou. E quando o diabo sai, há uma movimentação no céu. O texto diz que os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus. Sabe o que isso significa? Que o diabo tinha uma bandeja, mas Deus tinha um banquete preparado. A partir do momento que Jesus rejeita a bandeja do diabo, ele participa do banquete do Pai. Jesus está dizendo para você, jovem, rejeite as bandejas do diabo, porque Jesus tem um banquete para você. Jesus tem um casamento lindo, abençoado. Não é o que o diabo está te oferecendo. Guarda essa palavra no seu coração. Se que vos fale é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira.